Seja muito bem-vinda ao workshop Pense Como Eles. Eu sou Luísa Vono, coach de relacionamento e analista comportamental. Na prática, eu ajudo mulheres a descobrir como a mente dos homens funciona, o que eles pensam, o que eles querem, para que você possa conquistar o relacionamento que você tanto deseja. E de tanto escutar, Luísa, eu tenho muito sucesso na minha vida profissional, mas no amor eu sou um desastre, eu não nasci para isso. Foi por isso que eu resolvi criar esse workshop, para que você entenda por que está sozinha ou em um relacionamento que não vai para frente e como mudar essa sua realidade hoje mesmo. E não importa seu tipo físico, sua idade, se você tem filhos ou não, se já foi casada ou se nunca nem teve um relacionamento. Não importa se você considera que é do tipo que assusta os homens por ser muito independente. E também não importa se a sua autoestima hoje está lá embaixo ou se você se sente insegura consigo mesma. Você vai ver que o que eu vou te ensinar aqui vai te ajudar, inclusive, a elevar a sua autoestima, porque não é nada complicado. Todos os dias do meu trabalho, eu vejo mulheres que estavam totalmente desacreditadas, especialmente mulheres muito bem-sucedidas profissionalmente, mas sem esperanças de ter um relacionamento legal. Essas mulheres mudando completamente a sua realidade, se sentindo mais confiantes e poderosas na vida amorosa. E a transformação dessas mulheres começa exatamente por esses passos que eu vou te mostrar aqui no workshop. Existem dois fatores importantes que muito provavelmente você não está levando em consideração na sua vida hoje. E por isso, ou você não está se relacionando com ninguém, ou você está se relacionando, mas nada vai pra frente. Ou o que é ainda pior, você está encontrando os caras errados e se relacionando com esses caras por medo de ficar sozinha. Bom, e quais são esses dois fatores que são tão importantes? O primeiro é o foco e o segundo, as atitudes. E por que eu digo que o fator foco é importante? É sobre ele que eu vou te falar nessa primeira aula. É bem provável que hoje você esteja vivendo apenas os relacionamentos que caem no seu colo. Veja por quê. Você está levando ali sua vida normalmente. Você vai para o trabalho, sai com seus amigos, encontra a sua família e de vez em quando surge um homem interessado em você. Se você não está fazendo nada pela sua vida amorosa, se você não toma nenhuma iniciativa, então esses homens que surgem na sua vida acabam sendo as suas únicas opções. Nesse momento, você lembra das pessoas te dizendo: olha, você é muito exigente, desse jeito você vai acabar sozinha, viu? Você tem que gostar de quem gosta de você. E aí você pensa, né? Tá difícil encontrar homem. Vai que ele é o cara certo. E aí você se entrega completamente, mesmo que a sua intuição já te diga que ele não é a pessoa certa pra você. É claro que pode acontecer dele ser o cara certo pra você. Mas se você tá aqui hoje, na minha frente, é porque essas relações que caem no seu colo não estejam dando certo. E aí, depois de 1, 2, 10 encontros com esses homens, sem que a coisa evolua para um relacionamento, aí você fala: tá vendo? Eu não tenho sorte no amor. O amor não é para mim. Os homens não querem compromisso sério. Deixa eu te mostrar o que está por trás disso e onde o fator foco entra nessa história. Vamos supor que essa seja a quantidade de homens disponíveis para namorar. Só essa parte aqui são aqueles que estão aparecendo na sua vida. Ou seja, aqueles que tomam a atitude de ir conversar com você, pedir seu telefone, te convidar para sair. Parte desses homens são caras legais e outra parte são os caras que não valem nada. Aí você tem que torcer para esses caras que estão chegando até você, para que eles sejam os caras legais. Só que você sabe que existem muitos e muitos canalhas por aí e esses são os que têm mais atitude e habilidade para abordar e conquistar uma mulher. E aí, o que acontece? Você está perdendo uma grande oportunidade de conhecer todos esses outros caras do lado de cá. E eu posso te afirmar que desse lado aqui tem muitos caras legais, interessantes e sérios. Ué, Luísa, mas se esses caras estão disponíveis, se eles são interessantes e sérios, onde estão esses caras e como eu faço para conhecê-los? Eu vou te falar sobre isso, mas antes, deixa eu te contar como foi que eu cheguei nessa conclusão toda. Eu cresci ouvindo dos meus pais que tudo que eu quisesse eu poderia conquistar. Se eu quisesse ganhar dinheiro, bastava que eu escolhesse uma boa profissão, que eu fosse uma excelente profissional, porque o meu sucesso só dependia de mim.
E assim eu fiz. Entrei para a faculdade, fui morar sozinha e com os 19 anos eu já fui convidada para trabalhar como professor da faculdade. Aos 21 anos eu já dava palestras e aos 23 eu mudei para Brasília. Aos 24 eu coordenava uma equipe de umas 5 pessoas. Ou seja, eu estava investindo na minha vida profissional e as coisas de fato estavam acontecendo, e muito rápido. Eu era aquela mulher séria, brava, estudiosa e muito responsável. E essas características me ajudaram a ir longe na minha carreira. Com o tempo, eu fui me tornando uma mulher intolerante e muito mandona. Mas eu seguia o que eu tinha aprendido. Trabalhe muito para ser independente. Então, todo o meu foco era na minha vida profissional. Com isso, a minha carreira estava excelente. Eu trabalhava muito, mas eu via o resultado da minha dedicação. De outro lado, os relacionamentos aconteciam quando? Quando dava, quando aparecia alguém. Porque eu pensava que quando fosse para acontecer, ia acontecer. E a verdade é que eu não precisava pensar muito nessa área da minha vida, porque as coisas estavam acontecendo, querendo ou não. Mas o tempo foi passando. E quando eu percebi, eu estava com 30 anos de idade e sozinha. Eu tinha tido sim alguns namoros que não deram certo. E eu começava a me questionar como ia ser o meu futuro. Minhas amigas se casando, eu começando a me sentir sozinha e deslocada nos eventos sociais. E aí eu me perguntava se relacionamento era mesmo pra mim. E a minha família sempre me perguntando quando é que eu ia me casar, falando que eu era exigente e que desse jeito eu ia acabar sozinha. E cada vez eu ia me sentindo com menos esperança de que uma relação legal com um homem sério e que tivesse tudo a ver comigo pudesse acontecer na minha vida. E aí, depois de 2 anos solteira, com uns 31 anos de idade e eu já preocupada com o tempo passando, eu me joguei completamente num relacionamento novo. Na minha cabeça, era a minha última chance e aquilo tinha que dar certo. Eu pensava, eu preciso acertar e fazer tudo para essa relação dar certo, porque não dá para errar mais. Nos primeiros encontros, tudo foi lindo e eu só pensava, meu Deus, eu posso casar com esse cara. É a minha chance de realizar o que eu sempre sonhei, que é ter uma família. Mas aí, lá pelos 6 meses que a gente estava junto, a gente percebeu que a gente era muito diferente. As nossas verdades simplesmente não batiam. E mesmo a minha intuição ali, já me dizendo que não ia dar certo, que não era aquilo que eu queria viver, eu insistia na relação. E olha que louco, eu nem estava feliz, eu não me reconhecia mais ali. Eu tinha perdido completamente meu brilho. Mas o medo de ficar sozinha era muito maior que tudo isso. E quando eu pensava nisso, eu acabava voltando atrás de uma briga, eu pedia desculpa mesmo sem me sentir responsável pela briga. Eu acabava cedendo, aceitando, com medo daquela relação acabar e eu ter que começar tudo de novo com outra pessoa com quase 33 anos. Mas quando a coisa tá ruim, a tendência é ficar pior ainda. Depois desses 6 meses, que tava ali ok, a gente ainda ficou mais 1 ano juntos, até que a gente não aguentou mais e terminou aquela relação que não era nada saudável. Uma relação que a gente não conseguia ter uma conversa sem brigar. Com o fim da relação, veio aquele peso de estar sozinha de novo e o medo de nunca mais encontrar alguém. Porque querendo ou não, eu tava com uma pessoa que era legal, bom caráter. Aquela pessoa só não combinava comigo. E aí eu pensava, eu tinha que ter me adaptado. Eu podia ter feito mais, eu podia ter tentado mais e de alguma forma a culpa era minha. Aquela coisa de, onde foi que eu errei? Sabe? Fora aquele desespero de pensar que eu ia começar tudo de novo. É desesperador, é uma sensação de fracasso muito grande. E aquele pensamento martelando, por que só eu não consigo ter alguém? Mas sabe quando, em um clique, todas as peças começam a se juntar e as coisas começam a fazer sentido? Eu pensei, cara, eu não tenho tempo a perder mais. Eu preciso tomar decisões mais acertadas sobre a pessoa com quem eu vou me relacionar. E aí eu lembrei dos ensinamentos do meu pai sobre ter sucesso e que isso só dependia de mim. E aí eu pensei, cara, e se eu investisse na minha vida amorosa o mesmo tanto que eu invisto na minha vida profissional? Eu conquistei tudo que eu quis na minha vida profissional, porque foi isso que eu estudei até agora. Mas se eu quero ter uma família, se eu quero me sentir realizada na minha vida amorosa, basta que eu estude isso a partir de agora. E foi o que eu fiz. Eu comecei a identificar os padrões de erros e de acertos na minha vida amorosa e eu vi que eu não era uma bagunça total. Eu consegui perceber que eu tinha, na verdade, várias estratégias de conquista para me relacionar e que funcionavam muito bem. E tinha umas coisas que sim, eu precisava melhorar na minha vida. E aí, em vez de desanimar e de pensar que não tinha solução para mim, eu decidi criar um método para encontrar, atrair e manter um relacionamento de qualidade.
E foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei uma parte das estatísticas e da demografia que eu estudei na faculdade, combinei com os aprendizados dos cursos e livros que eu li sobre comportamento dos homens e juntei com algumas ferramentas de coaching que eu aprendi ainda na minha formação. Peguei o melhor de tudo isso e desenvolvi um método que vai te tornar uma mulher extremamente poderosa nos relacionamentos, porque você vai entender como os homens pensam. Você vai se sentir totalmente segura e confiante para se posicionar em qualquer situação com os homens. Seja para responder uma simples mensagem que ele te enviar, seja para dizer coisas mais sérias, como por exemplo o que você não tolera na relação ou o que você espera dele como parceiro. Um método que trabalha a sua autoestima, a sua autoconfiança e também o controle dos seus pensamentos negativos e a sua inteligência emocional. E então, depois disso, trabalha técnicas de conquista e sedução. E qual foi o resultado disso? É claro que eu passei a atrair olhares de todas as espécies, telefonemas, convites para sair e até bilhetinho no meu carro eu já encontrei. Simplesmente as coisas estavam acontecendo para mim com o mesmo brilho dos 20 e poucos anos de idade. E isso porque eu aprendi a colocar para fora o meu poder de sedução. Mas o melhor, eu não precisava mais ficar ali do lado do telefone esperando uma mensagem. Eu não pensava se eu devia ou não atender aquela ligação, me fazer de difícil, implorar a atenção dele. Eu não pensava mais se ele estava traindo ou mentindo. E o que é melhor, eu deixei de ser escolhida e eu passei a escolher. E foi nesse clima que eu conheci o Léo. Foi com essa segurança em mim mesma que eu falei pra ele, desde o primeiro dia que a gente se conheceu, que o meu sonho era ter gêmeos, sem assustá-lo e sem afastá-lo. Porque agora eu sabia como falar cada coisa, mesmo as mais difíceis. E depois de um ano de namoro, a gente foi morar junto. Logo depois veio o pedido de casamento. Eu juro que eu não acreditava que fosse possível conhecer alguém que tivesse tanta coisa a ver comigo. Eu sempre quis ter um relacionamento que eu pudesse ser eu mesma. Uma relação sem brigas, mas com conversas saudáveis. Hoje eu vivo tudo isso que eu sempre quis. Eu consegui provar para mim mesma que eu não precisava viver infeliz e sozinha o resto da vida, porque os meus relacionamentos anteriores não tinham dado certo e porque eu já não tinha mais 20 e poucos anos de idade. E hoje eu ouço das pessoas que eu dei sorte de encontrar o Léo. Na verdade, eu estava pronta para encontrá-lo. É diferente, porque não é que eu simplesmente encontrei o homem certo. Eu me tornei a mulher que atrai o homem certo, que sabe se relacionar com o homem certo e que não aceita menos do que isso. Porque eu poderia ter encontrado o Léo em qualquer outro momento da minha vida, porque a gente tem vários amigos em comum. Mas com certeza eu não teria mantido o Léo na minha vida, porque eu não estava pronta. Certamente que ele ia passar e talvez eu nem identificasse que ele era um homem compatível comigo. E foi a partir dessa minha experiência pessoal que eu comecei a ajudar outras mulheres que estavam vivendo as mesmas dificuldades que eu tinha vivido, se sentindo desacreditadas, sem saber por onde começar. Às vezes vivendo até relacionamentos abusivos. E a minha missão hoje é contribuir para um mundo de mulheres mais seguras e confiantes. O fato é que a gente nunca aprendeu sobre relacionamentos na nossa vida. E tudo que a gente ouviu é que nós é que temos que esperar os homens nos abordarem para que a gente não pareça fácil ou vulgar. Agora me diga, quantas vezes você já se arriscou para conhecer um homem? Quantas oportunidades você perde no seu dia a dia quando você não toma nenhuma iniciativa para conhecer os homens por quem você se interessa? Quantas vezes você foi embora de um bar, de uma livraria ou de um café em que você trocou olhares com o homem e ele não fez absolutamente nada? E como você se sentiu? Frustrada? Com a autoestima lá embaixo? Desanimada? Aliás, deixa eu desfazer um mito que tem aqui sobre isso. Muitas mulheres pensam que se um homem gostou delas, ele automaticamente vai lá falar com elas. Só que isso não é verdade. Lembra que eu te falei daquele grupo de homens que não estão chegando em você? Deixa eu te contar por que isso acontece. A primeira razão é porque eles simplesmente não estão interessados em você. Mas até isso eu questiono. Porque a atração e a conquista podem mudar esse processo aí. Talvez você mesma já tenha conversado com alguém que você no início não tenha se interessado, mas à medida que foi conversando, você foi se sentindo atraída. E isso acontece com os homens também.
Então, se você já pensa que se ele não chegou em você é porque ele não está interessado, você está perdendo uma oportunidade aí. Mas assumindo que essa pessoa realmente não tenha se sentido atraída por você, existem ainda outras razões para eles não te abordarem. E a segunda razão é a seguinte: ele se interessou por você, mas ele considera que ali não é o ambiente adequado para se aproximar. E isso porque ele pode estar apenas curtindo ali aquele bar ou café, o lugar onde ele está. Ou porque ele está com os amigos dele e ele não quer ser alvo de piada caso ele leve um fora de você. Ou ainda porque ele não sabe como ele será recepcionado por você, essa mulher tão independente que paga a conta, que não precisa de homem. Não é isso que a gente fica repetindo por aí? Homens também têm suas inseguranças e os seus medos. A gente nem pensa nisso, né? Porque a gente aprendeu o quê? Que é papel do homem e ele é que se vire. Mas a verdade é que todos nós somos seres humanos e temos sim nossas inseguranças. E o outro ponto porque ele não te aborda num ambiente é porque você está com as suas amigas. Agora imagina isso, um homem te viu, gostou de você, você está ali com 2 ou 3 amigas e aí ele pode sim se sentir intimidado pelas suas amigas. E acredite, os homens pensam nisso. E ele pensa também que ele pode chegar no seu grupo de amigas e levar um fora de você. E talvez aí ele vai ser alvo de piada por você e pelas suas amigas. Não é fácil para um homem também. Eles também têm as inseguranças deles e querem sim parecer poderosos para você, para suas amigas e para os amigos dele. Os homens realmente se importam com o que as mulheres vão pensar deles. E isso mexe com o próprio ego dos homens. Você já parou para pensar que a maior parte das coisas que um homem faz, ele indiretamente faz para ter mais atenção das próprias mulheres? Para que as mulheres se sintam atraídas por eles? Eles vão atrás de poder, de dinheiro, de carro, de status. Eles vão atrás de tudo isso porque eles pensam que dessa forma as mulheres vão gostar deles. É loucura, eu sei, mas isso acontece. E ainda tem aqueles homens legais que já tentaram abordar uma mulher, mas logo de cara levaram fora. Às vezes até de forma um pouco grosseira. O que acontece com esse cara? Ele fica assim, desencorajado de realizar outras abordagens. Porque para ele é muito mais fácil não fazer nada do que passar por situações constrangedoras. Entende então que é uma mentira o fato de que se ele não te abordou é porque ele não estava interessado? E com certeza você já ouviu de alguém, ou até mesmo você acredita que os homens legais são raros hoje em dia. E a verdade é que os homens legais, eles não são raros. Você deve ter amigos homens, colegas de trabalho, algum primo solteiro, que você sabe que são pessoas bacanas, são caras interessantes e íntegros. Eu não estaria aqui dizendo isso se eu não acreditasse que existem homens bons. Mas o cara que é compatível com você, a sua versão de homem ideal, essa sim é rara. Cada mulher que está aqui assistindo a esse vídeo tem uma versão de homem na sua cabeça. E existem pessoas incríveis para cada uma de vocês. E não é um só no mundo inteiro. Claro que não. Eu ouço das mulheres que me acompanham que os homens com quem elas se relacionaram foram horríveis de alguma forma com elas. Fizeram sofrer, não queriam nada sério. E sempre que essas mulheres me falam isso, eu faço a mesma pergunta. De onde que estão surgindo esses homens com quem você tem se relacionado? É você que os escolheu com base no que você acredita ser importante para você? Ou eles é que te escolheram e você teve que aceitar, porque era a única opção que você tinha no momento? Porque se você não está criando as oportunidades para conhecer os homens por quem você se interessa, é quase certo que esses relacionamentos não vão dar em nada. E você já parou para pensar no tempo que você vai levar para conhecer alguém que combine com você, que seja o seu cara ideal, somente esperando os homens chegarem até você? Olha o tempo que você pode encurtar quando, em vez de esperar esses homens te abordarem, você mesma cria as oportunidades para que um homem por quem você se interessou venha conversar com você e dê os próximos passos. O homem que você escolher. E eu sei que nesse momento o que você deve estar pensando é: Luísa do céu, eu nunca vou ter coragem de chegar em um homem. Eu sou muito tímida e eu não quero parecer fácil para eles. Como eu te disse no começo desse vídeo, o que eu vou te mostrar não é nada mirabolante, não é nem moderno para falar a verdade. Vem dos tempos de antigamente e eu tô aqui resgatando nessas aulas. Você não vai se declarar um homem e não vai se colocar numa posição de ser rejeitada por ele. É tudo tão discreto que ele não vai perceber que foi você que o escolheu e foi você que começou tudo.
E esse é o segundo fator, o fator das atitudes, que eu vou te mostrar na nossa aula 2. A partir de agora, você pode escolher se quer continuar do jeito que tá e esperar o homem aparecer na sua vida, o que pode levar muito tempo, ou você pode se abrir para algo novo, aprender formas de tomar iniciativa e criar as oportunidades para que mais homens interessantes apareçam na sua vida. Os homens por quem você se interessar. E quando eu falo de você criar as oportunidades para que as coisas aconteçam na sua vida, isso não significa se insinuar para os homens, ser vulgar ou que você vai ficar com todos os homens que aparecerem na sua frente. A ideia é que você conheça homens que você tem interesse para que você tenha a oportunidade de saber se os valores, os objetivos, minimamente os gostos dele são parecidos com os seus. Na próxima aula eu vou te ensinar como você pode criar essas oportunidades na sua vida amorosa para fazer um homem, aquele que você escolher, chegar até você. E o melhor, com iniciativas suas, mas que, na cabeça dele, toda a abordagem partiu dele. Então, o convite que eu faço para você aqui é: abra sua mente, entenda que existem também esse grupo de homens que é bem maior do que aqueles que atualmente você está conhecendo. E você precisa sim fazer alguma coisa para alcançar essas pessoas. O que você pode fazer para atrair a atenção desses homens, eu vou te ensinar na próxima aula. Eu vou te mostrar como você pode tomar a iniciativa sem parecer vulgar e ainda deixar ele pensando que foi ele quem começou tudo. Se você gostou dessa aula então, se ela fez sentido para você, comenta aqui embaixo que eu vou ler cada uma das respostas e vou tentar responder todas pessoalmente. Eu te vejo então na próxima aula.